Quando um dia vamos começar o capítulo 13, estamos na página 184. Como começamos um novo capítulo, não ia dizer o que estávamos vendo na aula anterior, capítulo novo. Diz assim: no céu tudo é nítido. Então, eu justo acabei de falar que não adianta falar do capítulo anterior, como ele começa. Encerramos o capítulo anterior com o seguinte passuco, escrito pelo rei Salomão, rei Shlomo Amelech, de Eclesiastes, כי לא יוכל האדם למצוא את המעשה אשר נעשה תחת השמש, בשל אשר יעמול האדם לבקש ולא ימצא, וגם אם יאמר החכם, לדעת לא יוכל למצוא. Tínhamos explicado sobre isso, que a tradução primeiro, pois na verdade o homem não será capaz de entender os eventos que ocorrem sob o sol, visto que como homem, ele tenta cansativamente, mas não pode entender, porque tudo que a gente determina, tudo que a gente comanda aqui embaixo, transcende a lógica humana. E mesmo que um homem sábio presumivelmente soubesse, ele não poderia entender. Ou seja, se você vê que, sei lá, quando fica bem nublado, pode ser que vai chover, você não entende como isso funciona, por que acontece, etc. Porque Kadosh Baruch Hu que está no comando. Agora diz o seguinte: esse é o conselho que o mais sábio dos homens nos dá, de não tentarmos entender os caminhos de Hashem. Por quê? Você não vai entender. Por um lado, te diz a Torá, dá-te lo que avija, conheça o Deus de teus pais, você tem que conhecer a Deus e tudo mais, mas entender, entre aspas, a sua lógica é impossível. Já diz o profeta, que lo machshevotai machshevotechem, velo derchem drachai. Os meus pensamentos não são a forma de pensar de vocês, e os caminhos, e vossos caminhos não são meus caminhos. Ou seja, na prática, acontece aqui uma questão bem, entre aspas, real, que o parâmetro do qual nós partimos é diferente. Ok? Então, isso é uma questão que a gente não consegue entender. Por quê? Porque é simplesmente uma forma de entender diferente. Muitas vezes você vai para diversas sociedades, você estuda diversas culturas e você muitas coisas não consegue entender. Porque você parte de uma forma, de uma concepção totalmente diferente. Já que é impossível compreender como ele se dirige seu mundo. Não entendemos como a gente, quais são os princípios que a gente dirige o mundo. Isso não pode ser explicado com a lógica. E aquele que assim seguir tentando fará que seu nível de emuná e bitachon na Hashem caia. Por quê? Porque se ele vai fazer que sua fé, sua confiança em Hashem depende de quê? Da sua lógica. A nossa lógica, por exemplo, é muito baseada nos conceitos, por exemplo, de negociação. Eu me comporto bem, vou ganhar um prêmio, por exemplo. Então Hashem vai me recompensar. Por isso que Hashem nos fala na Torá desses conceitos. Quando a Torá te diz que você vai, como diz, para achar Bechukotai Telecho, etc., se você vai se conduzir nas leis de Hashem, o que vai acontecer? Se você vai ser um bom Yehudi, o que vai acontecer? Vai ter chuva, vai ter parnassá, vai ter saúde. Espera aí. E Olam Abá, todo isso, ser tzadik, na prática, é uma moeda diferente. A Torá não fala nada disso. Dá para entender? Então, na prática, o que a Torá está nos ensinando aqui? Quando você toma esse tipo de regras, por assim dizer, são nossa, a Torá fala nossa linguagem, no que nós conseguimos entender e captar. A Torá vai falar do Lamabá, e nós não entendemos o que é o Lamabá. Não temos sequer imaginação. A gente pode imaginar como algo bom, uma beatitude eterna, constante, mas não sabemos o que é. Então não adianta a Torá querer nos, por assim dizer, nos motivar com algo que não conseguimos compreender. Ok? Então, isso que nos diz. Então, o que acontece? Uma vez que nós vamos tentar racionalizar, nossa fé vai cair. Porque na prática, o que é fé?
criança ainda Não. acreditar em algo que você não vê. A fé vai além do que você atinge com conhecimento. Porque você atinge conhecimento, você não precisa acreditar. Você sabe que um avião pode voar? Sim. Você sabe que tinha uma época que as pessoas não sabiam disso, quando não tinha avião. E aí eles que fizeram, acreditaram. Você é muito novo. Mas tinha uma época que a gente não imaginava que íamos poder falar com alguém do outro lado do mundo por telefone e sem fio. E a distância, e na rua. E ainda vê, quando surgiu o fax, você não tem ideia a inovação que foi. Puxa, coloca uma folha aqui e outro cara está recebendo lá. Hoje parece tudo normal. Agora, hoje você acredita, você sabe que isso é possível. Sim. Tinha uma época que, se te falavam, você nem acreditava. Está viajando na maionese. Você já viu o Jetson? Jetson. Jetson. Está vendo? Nem sei o nome. Não, um desenho animado. Ah, sim, sim. Família Jackson. Sim? E o que tem o Jetson? É uma TVzinha que um vê o outro. Naquela época, desculpa, na década de 60, 70, quando era furou o Jetson, isso nem era sonhado. A prova que Zanetti falou o que é? Uma série futurista. Futurista, é. E hoje em dia. Hoje em dia, hoje em dia o bebê já nasce fazendo assim. O bebê já nasce com esse impulso. Olha, mas isso não fica um pouco em contradição com o que o Walter Rebbe propõe no Tânia, que é justamente a gente querer compreender sobre a Shem principalmente nosso temor, Como pode come no, na tua conexão talvez, mas a tua fé transcende. Agora, se você baseia tua fé, porque é uma questão real. Você está confundindo dois conceitos. Deixa eu colocar da seguinte maneira. Estou saindo um pouco do tema, eu não gosto disso. Mas se nós explicamos que a fé é o que transcende o conhecimento, então quanto mais conhecimento tiver, mais longe chego com minha fé. Ou seja, vamos colocar assim: até aqui eu cheguei com meu conhecimento. Então, com minha fé, chego até aqui, certo? Se eu chego até aqui com meu conhecimento, com minha fé, eu vou chegar até aqui. Dá para entender? Já fui expandindo meus horizontes. Isso que te propõe lá o Tânio. O que estamos falando aqui é diferente. Estamos falando aqui quando você se baseia no teu conhecimento, quer entender as coisas, para isso te fundamentar, vai fazer que tua fé caia. Por quê? Porque a tua lógica parte do princípio de que, puxa, como pode ser que tem gente boa que está sofrendo? Que é a famosa pergunta, chamada de Torah Tagmul. Como pode ser? E vemos um monte de malandro, pilantra que se dá bem. Ou seja, o cara fala verdades em público ou publica no TikTok, ele vai preso. O outro pode fazer o que quiser. Entendeu? Porque um tem um poder que abusa dele e outro não tem o poder. Então, coitado, como se diz, a corda rasga do lado do mais fraco. Tá claro? Então, o que eu estou tentando te demonstrar é que se você linka tua fé ao teu conhecimento, ou vice-versa, você vai ter problemas sérios. Ok? Posso fazer uma pergunta para o Flávio? Você acabou de fazer uma pergunta. Só disso que a gente falou, uma coisa, né? Que a gente estava discutindo na semana, não, na segunda-feira. Você falou de aumentar. Mas não adianta falar com quem não frequenta. A gente estava discutindo, né? Você falou assim, do aumento do temor a Deus. E o que é o temor a Deus para você? Que é o temor a Deus é
Poxa, é o mesmo temor que você tem perante o quê? É uma você se anular perante algo que é muito maior do que você pode imaginar. Assim como esse é um temor para mim. Você tem medo de tremer por algo muito além de você. Você se anular perante algo. Tá tão errado, né? Isso, né? Existe errado? É para Não você. é como você Ele sente, né? perguntou como você. É algo subjetivo. A pergunta foi Na subjetiva. perspectiva Calma. Ele perguntou, ele perguntou o que você acha. E você respondeu o que você acha. Não existe certo ou errado. Se você acha que 2 mais 3 dá 4, isso é o que você acha. Mas a minha Agora, calma. É. Ele perguntou o que você acha, você respondeu o que você acha. Ponto. Isso é o que você acha. Aí, então, temos que sentar, estudar e tudo mais. É um outro conceito. Ok? Mas vamos voltar aqui, Mas porque dentro calma, da quem tá depois assistindo o júri e tudo mais se perde Desculpa. no contexto. Por isso que eu não gosto de sair do tema. Então, estávamos falando de que quando você baseia toda a tua, vamos dizer, experiência na consciência e a ciência, você decai na tua espiritualidade, na tua fé, na tua confiança. Por quê? Já que não terá resposta racional para as suas indagações. Não existe resposta racional. Porque, como falamos, transcende o racional. A fé transcende o racional. Então, o racional nunca vai responder às questões, certo? Um dos alunos do Ramban Nachmanides, ficou muito doente e Lo Aleino acabou falecendo muito jovem, deixando a esposa e os filhos pequenos. E o Ramban não entendia. Doía para ele ver um jovem tão bom, tão sábio, ir embora para o mundo vindouro tão cedo. Tanto é que ele escreveu um bilhete e pediu para a Hebra Kadijá colocá-lo nas mãos do rapaz e enterrá-lo com ele. Nessa nota, o Ramban pedia: por favor, eu lhe peço, quando você chegar ao mundo celestial, há uma sala grande chamada Keter Mishpat, a coroa do julgamento. Entre nela e pergunte por que foi decretado que você falecesse tão jovem. Você é um rapaz que se ocupava com o estudo da Torá, com a família, tem filhos pequenos. Por que você recebeu este decreto? E assim ele foi enterrado com o bilhete em mãos. À noite, o Ramban sonhou com seu aluno, que lhe disse: meu Rav e meu mestre, quando eu cheguei lá em cima e eles viram que eu estava com seu bilhete, todos os portões se abriram. Realmente entrei direito. E cheguei até o Keter Mishpat, mas não fiz qualquer pergunta, pois daqui em cima tudo é nítido, não há questionamentos. Quando você está, por exemplo, no topo de um prédio alto e embaixo tem um tumulto que ninguém entende o que está acontecendo, de lá em cima é fácil enxergar. A distância, lá na altura, é fácil enxergar. Por isso que tem que consultar o VAR. O VAR, ele vê de longe, ele pega na perspectiva de vários ângulos diferentes. Então, lá não tem perguntas, lá é claro. Ok? E, teoricamente. Mas nós vemos aqui, então, na prática, como que cada um de nós pode e deve tentar saber aceitar. Porque aqui nós estamos também muito envolvidos. A gente vê só uma cena, ou só um pedaço da cena. O alfaiate do universo. Não há lugar para respostas neste mundo. Os caminhos de Hashem são claros. O problema está na nossa falta de emuná e bitachon nele. Diz o Midrash sobre o Pasuk acima do rei Salomão que não é só o homem que carece de conhecimento dos caminhos de Akadosh Baruch Hu,
mas também os anjos, que estão muito mais próximos dele do que nós. Eles também não conseguem avaliar, analisar, etc. O Midrash conta que no episódio dos Asará, Arugei Malchut, os 10 famosos mártires que faleceram, inclusive, dizem nossos sábios, para compensar o pecado dos 10 irmãos de Yosef que o venderam, certo? E eles morreram pelas mãos dos romanos para a santificação do nome de Deus. Quando os anjos viram o destino de cada um deles, que morreram das formas mais cruéis, questionaram Boreolam sobre o porquê daquilo tudo, gritando: esse é o pagamento pela Torá desses gigantes? Zu Torá bezos hará? Uma voz celestial respondeu: se eu ouvir outro grito de vocês, transformarei o mundo novamente em um estado de tohu vavô. Como estava a terra simplesmente que era o quê? Vazia e desolada. Nossos comentaristas explicam essa situação com a seguinte machal, com o seguinte exemplo, parábola. Certa vez um grande Poritz era aquele senhor feudal que tinha os donos das terras, etc., precisava fazer um terno. Assim, encomendou ao melhor alfaiate da cidade, que era um Yodi. Ele pegou tecidos caros, bordados com ouro e prata, e os levou para o alfaiate. Eu quero que você me faça uma peça especial e espetacular com isso. Pretendo impressionar a todos com ela. O alfaiate fez as medições e começou a trabalhar. O Poritz usou o traje novo na festa. Ele estava muito orgulhoso de ver que todo mundo o admirava. Entretanto, havia outros alfaiates não judeus que sentiram inveja e se aproximaram do Poritz para dizer: suas roupas são espetaculares, mas o que o alfaiate fez com as sobras dos tecidos, certamente ele as guardou para si. Certo? Se eram todos tecidos bordados com ouro e prata, o homem fez uma boquinha, como se diz. O Poritz sentiu raiva. E quando a festa acabou, aproximou-se do alfaiate e disse: onde estão as sobras do tecido desse traje? Onde estão os tecidos valiosos que sobraram? O alfaiate respondeu: eles estão dentro da roupa. Ele então explicou a Poritz: eu não sei se Vossa Senhoria sabe como é feito um traje assim. Mas para confeccionar uma boa peça de roupa é necessário um ótimo forro. Deve-se dobrar o tecido várias vezes, que chamamos hoje em dia de Entretela. entretela. Bravo, você tem no paletó, vê aí no teu paletó, vê aqui a parte de cima, vai ver que é mais grossa e tem mais consistência. E também na parte das costas. Embora alguém possa pensar que sobraram peças, não é assim. Tudo está dentro da própria roupa. O Poritz lhe disse: você está mentindo. Você roubou o pano que sobrou. Então o alfaiate pegou uma tesoura e começou a rasgar a roupa. O Poritz gritou: o que você está fazendo? Você está destruindo o traje. O alfaiate respondeu: você não acredita em mim? Quero mostrar que todos os tecidos remanescentes estão aí na roupa. Você verá com seus próprios olhos. Não roubei, com calúnias, etc. O que é que ficou aqui? Uma pergunta que fica cada um pensando. O homem se safou ou se encrencou mais ainda? Porque se bem ele demonstrar que toda a roupa estava, todo o tecido estava dentro, ele acabou de destruir a roupa. Sim ou não? Sim. Dizem nossos comentaristas. Isso é exatamente o que a voz celestial estava respondendo aos anjos. Se vocês não se calarem e pararem de perguntar, eu retornarei à criação ao início dos tempos, ou seja, vou rasgar o terno. Vocês estão questionando, o terno está aí, o tecido está aí. Vocês questionam de que fiquei com tecido, que estou agindo de má fé, etc. Então eu vou te demonstrar, vou rasgar o terno e vou mostrar que
Só que na hora que eu rasgar o terno, Acabou. entendeu? Eu retornarei à criação no início dos tempos, indicando que tudo que Hashem faz é justo, perfeitamente planejado e nada está faltando. E se você não entende, é porque você não conhece todos os detalhes, você não entende nada de costura, de alfaiataria. Simples. Agora, e por isso que, para entendê-lo, teríamos de voltar ao momento da criação, para demonstrar que tudo foi planejado desde o início, porque veríamos todos os detalhes, veríamos dentro do terno o tecido sobrante que está lá dentro. Ficaríamos calmos e admitiríamos que tudo é perfeito e está correto. Porém, too late. O terno já foi embora. Certo? Se nem os anjos que têm mais clareza em relação aos atos de Akadosh Baruch Hu não conseguem entender os desígnios de Hashem, quanto mais nós. Por isso temos de nos fortalecer em Emuná e Bitachon, de que tudo é para nosso bem supremo. A gente não entende como pode ser positivo que determinadas pessoas passem por sofrimentos, que tinha gente sequestrada há mais de 690 dias. E o mundo calado, como, lógico, não são filhos deles. Imagina se fossem filhos deles. Isso daqui, lamentavelmente, é isso que acontece. Eles não conseguem entender. Se você me perguntar, eu também não consigo entender. Eu aceito, mas não consigo entender. Também parto de outro princípio. Não tento entender. Porque se eu tentar entender, provavelmente eu vou cair naquele erro, que foi que muitas pessoas aconteceu quando sobreviveram ao Holocausto. Qual foi o problema ao sobreviver ao Holocausto? Muitos, incrivelmente, muitos que eram religiosos deixaram de ser, muitos que não eram passaram a ser. Ou muitos ainda se fortaleceram mais. Porque ao ver tamanhas atrocidades, puxa, justo eu sobrevivi. Então, eu tenho que acreditar, porque não é lógico. Então, cada um analisa de outra maneira, de outra perspectiva. Porque devemos saber que não é uma questão analítica, não é racional. Ok? Vamos mais uma. Só mais 4 dias. Rav Galinsky Zatzal contava uma história verdadeira sobre quando ele teve uma bactéria num dos ouvidos e perdeu a audição do além. Por conta dessa infecção, ele passou um tempo internado em um hospital em Eretz Israel. Num desses dias, um médico bateu à porta de seu quarto e disse: Eu não vim aqui tratar do senhor Rabino, mas como sei que é um grande sábio, gostaria de lhe contar um segredo. Trabalho na UTI deste hospital e há alguns dias, menos de um mês, um de meus pacientes se encontrava num estado muito crítico. Ele sofria de dores terríveis. Não havia mais nada a ser feito. A morte, então, seria uma salvação para ele. No entanto, ele era mantido vivo por meio de aparelhos. O professor responsável pelo meu setor, numa das visitas que fez ali, me deu ordens para que eu desligasse as máquinas que mantinham aquele homem vivo. Eu não discuti, pois também entendia que seria o melhor a fazer. Assim, cumpri o que ele me ordenou. Depois de 3 horas, o paciente faleceu. Só que ontem, durante um sonho, esse homem surgiu e me disse: O que você fez comigo? Então respondi a ele que eu havia libertado de seus sofrimentos. Ele retrucou: Por que você fez isso? Não sabe o mal que me causou. Quando minha alma subiu para os mundos celestiais,
ela foi avisada de que tinha ainda 4 dias de sofrimento aí na Terra. Esse período de dor limparia todos os meus pecados. Se tivesse completado esse ciclo, teria subido limpo para o Gan Eden. Agora, querem me levar para um lugar pior. Deus nos livre. Por que você fez isso? Isso realmente é verdade. Qual a diferença se ele sofre aqui ou lá? Perguntou o médico lívido Rav. Você realmente não sabe a diferença entre o sofrimento neste mundo e no mundo vindouro? Perguntou Rav Galinsky. O Rambam escreve que um instante de sofrimento no Olam Abba é muito pior que todo o sofrimento da vida de Job neste mundo. A gente vê isso também onde? No Pirkei Avot. Certa vez, prosseguiu Rav Galinsky, o Gaon de Vilna, Zichronot Tzadik Libraha, deu uma aula sobre o Reshit Chokhmah, um livro de Kabbalah, explicando o que acontece nos mundos superiores. Caso a pessoa não sabe, não ande por bons caminhos aqui na Terra. Um de seus alunos se assustou tanto com o tema que acabou adoecendo. Ao saber disso, o Gaon foi visitá-lo. Lá chegando, ele falou: rapaz, tudo o que eu disse naquela aula é verdade. Aliás, só disse parte do que acontece. Na realidade, tudo é bem pior do que eu disse. Entretanto, me esqueci de um detalhe. Não temos noção de quanto sofrimento evitamos no mundo vindouro por meio das dificuldades vividas neste mundo. Essa foi a mensagem que o paciente falecido veio lhe trazer. De que você o destruiu, pois ele sabia que estava sofrendo aqui, mas que isso pagaria a sua punição no mundo vindouro. Por sua causa, ele não conseguiu isso. O médico perguntou assustado: e o que eu faço agora? Pergunta de alguém que está entendendo que fez algo errado. Ouça, disse Rav Galinsky. Certamente a alma desse homem está muito preocupada, pois ela está pensando no que pode acontecer com ela nos mundos superiores. Provavelmente ele teve uma autorização especial dos céus para vir até você em sonho e te contar isso, ok? Para te passar essa mensagem. E por quê? Já que você fez com que ele não conseguisse subir direito ao Gan Eden, ele quer que você conserte esse mal que ele causou. Assim, volte em Teshuvah e passe a cumprir as mitzvot pelo mérito dessa alma, Bezrat Hashem. Pelo mérito disso, ela vai conseguir entrar no Gan Eden. Por quê? Os teus méritos vão se anexar e compensar, entre aspas, o que está faltando. O médico falou: mas isso pode demorar muito, até eu voltar em Teshuvah e passar a cumprir as mitzvot. É um processo, não é fechar um livro e abrir outro. Rav Galinsky garantiu-lhe: não se preocupe, a partir do momento que você decidir seguir pelo bom caminho, já estará ajudando a elevação dessa alma para que ela entre no Gan Eden. E foi assim que esse médico voltou em Teshuvah. Na prática, o poder de Teshuvah é muito grande. Muito grande. Quando você, se explica, quando você faz Teshuvah, você se transforma muito mais forte do que estava antes de errar. Exemplo simples. Alguém já se rasgou uma corda, por exemplo? Como você faz com uma corda que rasgou? Dá um nó. Sim. E o que acontece onde está o nó? Se for arrebentar, arrebenta em outro lugar. Por quê? É. Isso é Teshuvah. Isso é Teshuvah. Justamente você fica mais forte. A Teshuvah consegue te transformar e te fortalecer ao ponto de você ficar muito mais forte.
para por aqui. Bezrat Hashem, Escolha. esperamos na próxima, senhor.